Bom dia a todos, bom dia minha gente. Vamos começar a nossa aula de hoje com a continuação da termoquímica, né? Hoje a gente vai fazer alguns cálculos envolvendo a energia das substâncias, né, numa reação termoquímica. Então, deixa eu apresentar a tela. Vamos dar continuidade ao conteúdo da termoquímica. Bora, a gente viu a entalpia ou calor de formação, onde temos substâncias simples reagindo, formando substância composta. Agora, a gente vai ver a entalpia ou calor de combustão. Tá? Essa é uma energia numa reação de combustão completa, tá? Só que a reação de 1 mol. Ali a gente viu a formação de 1 mol. Agora, na combustão, a gente está consumindo 1 mol de substância. Então, esse mol de substância entra em combustão e produz substâncias como, por exemplo, água e gás carbônico. Ok? Então, temos aqui a energia liberada na combustão completa de 1 mol de uma determinada substância, com todas as substâncias envolvidas na combustão no estado padrão. Tá? Qual é o nosso estado padrão? 25 graus Celsius e 1 atm de pressão atmosférica. Observe, H2 gasoso é o hidrogênio gasoso, mais meio O2, produzindo H2O líquido. E aí temos uma energia de combustão de menos 68 kJ. Perceba uma coisa. A reação que a gente viu anteriormente, formando água, é uma reação de síntese. Tá? Hidrogênio e oxigênio formam água. Mas também, esta reação de síntese do hidrogênio com o oxigênio é uma reação de combustão. Certo? Então, quando o hidrogênio reage com o oxigênio, está provocando uma combustão. E toda combustão é exotérmica. Lembre-se bem disso. Toda combustão é exotérmica. Não vai haver absorção de energia para uma combustão. Isso eu já devo ter, acho que eu já falei anteriormente, que toda combustão libera calor. Então temos a reação do carbono grafite mais oxigênio. Gente, vocês já perceberam alguma vez que escrever alguma coisa a lápis no caderno e deixou ele por muito tempo, quando vai ver, as letras estão quase sumidas, quase você não enxerga mais o que está ali? Já perceberam isso? Sim. Né? Por quê? Porque há uma reação do grafite que você colocou ali no seu papel com o oxigênio. Certo? E aí está formando um gás carbônico. Como um gás é volátil, ele vai desaparecer. E aí vai sumindo aquela letra. Okay? Por isso que não é bom você escrever uma coisa que você quer guardar a lápis. Escreva a caneta. A caneta não perde aquela tinta. Ela não vai reagir. Então perceba que a reação do carbono grafite, que está no estado padrão, com o oxigênio também no estado padrão, forma o CO2. Certo? E a energia dessa combustão e da formação, aqui também a gente pode dizer que é uma energia de formação do CO2. Mas se está reagindo com o O2, é também uma combustão. Tá? Então aí está com o seu ΔH de menos 393,1 kJ. Entenderam aí essa parte da combustão? Lembre-se o seguinte, para que haja combustão é preciso 3 fatores. Né? A gente diz que para que haja uma combustão é preciso ter, deixa eu anotar aqui, deixa eu ver se eu consigo anotar em algum espaço aqui. Para que haja uma combustão é preciso ter
calor, né? Combustível e comburente. Bom, então, se não tiver calor, não há combustão. Tá certo? Se não houver o combustível, não vai haver combustão. Se não houver o comburente, também não vai haver combustão. Então, para que haja uma combustão, tem que existir esses três fatores: calor, combustível, comburente. Tá? Calor gerado para que haja a queima. O combustível é o material que vai sofrer a combustão. E o comburente é o oxigênio. Respondi, Rafael? Bem na hora da sua pergunta, não foi? Então, comburente é o oxigênio. Então, lembrando que toda combustão é exotérmica. Tá? Toda combustão é exotérmica. Beleza? Vamos fazer isso aqui. Tá? O calor liberado na combustão de 1 mol de metano é 212 quilocalorias. Preste atenção. Ele está dizendo aqui 212, não estou nenhum sinal. Mas se a gente fosse levá-lo para o ΔH, a gente teria que botar um sinal negativo. Tá? Essa é a energia em módulo. Como eu disse a vocês anteriormente, a energia é em módulo. O sinal negativo indica a liberação de energia. O sinal positivo indica a absorção de energia. Mas no próprio texto ele está dizendo o calor liberado. Então, se a gente fosse escrever isso em ΔH, seria menos 212 quilocalorias. Ok? Como está em módulo, a gente deixa do jeito que está. Quando 80 gramas de metano são queimados, a energia liberada é, dados a massa molar do carbono é 12 e a massa molar do hidrogênio é 1, então temos a seguinte reação: CH4, metano, mais 2 mols de oxigênio. Então, o metano está reagindo com o oxigênio. Se o metano está reagindo com o oxigênio, existe uma combustão, tá? Formando CO2, que é o gás carbônico, mais 2 mols de água. Okay? Então, 80 gramas desse gás, quando ele queima, ele vai liberar quanto de energia? Vamos ver. Ora, 1 mol de metano libera 212 quilocalorias. 80 gramas de metano vai liberar quanto de energia em quilocalorias? Então, perceba que eu tenho uma grandeza em mol e a outra em massa. Tá certo? Então, eu tenho que converter ou grama em mol ou mol em grama. Tá? Como ele forneceu os dados do carbono e do hidrogênio, vamos converter mol em massa. Tá bom? Então, o CH4 tem 12 do carbono mais 4 vezes 1 do hidrogênio. Né? Então, na fórmula tem 1 carbono e 4 hidrogênio. Então, 1 carbono, 12. 4 hidrogênios, 4, já que cada um vale 1. Então, 12 mais 4 igual a 16 gramas. Então, vamos substituir 1 mol por 16 gramas. Tá? Então, 16 gramas de metano libera 212 quilocalorias. 80 gramas de metano vai liberar quanto? Vamos lá. Uma regrinha de 3 simples. 16x é igual a 212 vezes 80. Então, 212 vezes 80 é igual a 16.960. E aí, dividido por 16. Então, x é igual a 1.060 quilocalorias. Então, 80 gramas desse gás, né, quando queimado,
vai liberar uma energia de 1.060 quilocalorias. Segundo quesito, a entalpia de combustão completa da sacarose, e a sacarose tem uma fórmula de C12H22O11, é de menos 5.635 kJ por mol, a 25 graus Celsius e 1 atm. Tá? Então isso quer dizer que está na condição padrão, né? Está no estado padrão. Sendo CO2 e H2O o produto desta combustão. Então observe que para esta sacarose queimar, ela precisa de quê? Que não está sendo dada ali no texto, que ela precisa para ser queimada, para que haja uma combustão. Está faltando uma substância aqui, uma coisa que faça com que a sacarose queime, entre em combustão. O que é? O comburente. E quem é o comburente, Pamela? Oxigênio. Oxigênio. A substância simples, oxigênio. Para que essa sacarose entre em combustão, é preciso a presença do oxigênio, tá? Então, a equação, ela precisa que no reagente esteja presente o oxigênio, para poder queimar, tá? Então, vamos lá. Utilizando esses dados, sabendo que o ΔH de formação do CO2 é menos 394 kJ por mol e o ΔH de formação da água no seu estado líquido é de menos 286 kJ por mol. Responda a seguinte questão. A reação de combustão da sacarose é exotérmica ou endotérmica? E aí eu quero que vocês abram o microfone para responder. Professor, o senhor não falou que toda combustão é exotérmica? Sim, aí eu estou perguntando. Ela é exotérmica ou endotérmica? É exotérmica. Exotérmica. Vamos lá. Tranquilo? Escreva a equação química balanceada da reação de combustão da sacarose. E aí como é que a gente vai fazer? Eu tenho a sacarose, vou precisar do oxigênio e tenho como produto CO2 e H2O. Tá? Então temos aqui a equação da combustão da sacarose. Aí a gente observa que tem uns espaços antes de cada substância, para podermos balancear corretamente. Lembra, quando estudamos balanceamento das equações químicas, nós aprendemos que a quantidade de elementos químicos que existem no reagente são as mesmas que devem estar presentes no produto. Tá? Então, se eu tiver X carbono no reagente, eu tenho que ter X carbono no produto. Tá? Eu não posso ter X carbono e Y carbono. Eu tenho que ter igual. Mesma quantidade. Então, vamos começar pelo carbono. Eu tenho no reagente 12 carbonos. 12 carbonos. C12. No produto, eu tenho 1 carbono. Primeira providência, inverter os índices, né, com a quantidade molar, certo? Então, se eu tenho 12 carbono do produto, ele passa para a frente da substância, tá certo? Então, 1 vezes 12, 12. 12 vezes 1, 12. Então, igualamos a quantidade de carbono, beleza? Vamos agora para o hidrogênio. Observe que eu tenho 1, já escrevi 1 aqui na frente dessa substância, sacarose. 1 vezes 22
dá 22, tá? Ó, o 22 aqui. 1 vezes 22, 22. Eu tenho o hidrogênio aqui, ó, formando água. E eu tenho 2. Que número multiplicado por 2 vai dar 22? Então, eu tenho que observar qual é o número que eu multiplico por 2 e dá 22. Certo? Que número é esse? Onze. Beleza. 11. Então, 11 vezes 2, 22. Tá? O que é que está faltando a gente balancear? O oxigênio. Eu tenho no produto todos os oxigênios já computados. Falta agora no reagente. Certo? Então, no reagente eu tenho 1 vezes 11 é 11 e tenho um espaço para completar com O2. Só que se a gente observar aqui, eu tenho 12 vezes 2, dá quanto? 24, né? 24, tá? E 11 vezes 1, 11. 24 mais 11 vai ser igual a 33. Bom? Então, lá no reagente, eu preciso de 33 oxigênio. Já tenho 11. E aqui, eu tenho um número que multiplicado por 2, somado com 11, dê 33. Então, eu preciso de quanto aqui? Que número é esse que multiplicado por 2 e somado com 11 dê 33? Isso dá uma equação matemática de primeiro grau. Vou fazer essa equação aqui para vocês. Olha só. 2x mais 11 igual a 33. Tá? 2x é igual a 33 menos 11. Se está somando, passa subtraindo. Tá? 2x é igual a 24. Está dando loop, né? X é igual a 24 dividido por 2. X é igual a 12. Então, o número que eu preciso para multiplicar por 2 e somar com 11 é 12. Agora, na letra C, calcule a entalpia de formação da sacarose, né, sacarose sólida, a 25 graus Celsius em 1 atm. Observe uma coisa. Quando ele diz que menos 5.635 kJ por mol da combustão da sacarose, ele está dando o ΔH final da reação. Aquilo que a gente vem calculando e acha o resultado final. Tá? Este valor, ele vai ser substituído aqui no ΔH. E quem nós vamos procurar? O valor de formação desta substância. Tá? Então, eu tenho no produto CO2, H2O, O2. Tá? Só que o O2 está é uma substância simples no estado padrão e energia igual a 0. Tá bom? Então, nós vamos procurar qual é a energia do reagente. Então, substituindo o ΔH pela energia de combustão, da sacarose, eu tenho menos 5.635. Igual, aí vou colocar a energia do produto, tá? Olha só, 12 mols de gás carbônico. Então, vou multiplicar 12 por menos 394. Mais, ó, o mais da reação, mais. Ok? Mais 11
mols de água. Então, vou multiplicar a energia da água por 11, que é menos 286. Fechou o colchete. Fechou o colchete, menos da fórmula, abro um colchete e coloco o ΔH de formação. Tá? Esse ΔH de formação aqui eu poderia ter substituído por C12, o H do C12, que é a entalpia, né? C12, H22, O11. Mas aí foi preferido colocar o ΔH de formação. Tá bom? Para não ter que escrever isso tudo. Se quiserem colocar que eu estou procurando a entalpia de formação do C12H22O11, não tem problema, pode colocar também. Então, menos 5.635 é igual a... Então, eu multiplico 12 por menos 394, vai ser menos 4.728. Aí, ó, mais com menos da energia vai dar menos. Então, 11 vezes 286 vai ser menos 3.146. O menos da fórmula e o mais, né, implícito do ΔH. Então, vai ficar menos ΔH de formação. Tá bom? Então, vamos inverter essa posição. Invertendo, eu tenho o ΔH positivo, né? E a energia de combustão, como estava subtraindo, que passou para o outro membro, passou também positiva, né? Passou somando. Então, ΔH de formação vai ser 5.635 menos 7.874. Tá? E aí o nosso resultado vai ser igual a menos 2.239 kJ por mol. Ok? Terceiro, de acordo com a equação abaixo e os dados fornecidos, C2H2 é o gás etino, tá? O gás etino, conhecido por acetileno, reage com 5 meios de O2, produzindo CO2, ou seja, 2 mol de CO2 mais 1 mol de água líquida. Então, dados. ΔH de formação do gás etino, ou do gás acetileno, mais 226,5 kJ por mol. ΔH de formação do gás carbônico, menos 393,3 kJ por mol. E o ΔH de formação da água, de menos 285,5 kJ. Oxigênio, energia não fornecida, porque estado padrão, substância simples, energia zero. Ok? Então vamos lá. Indique qual o valor da entalpia padrão de combustão do acetileno, C2H2, em quilojoules por mol. E mais uma vez temos o ΔH com a H final menos H inicial. O ΔH, né, como a gente tem duas substâncias no produto com energia efetiva, então temos 2 mols de gás carbônico multiplicado por sua energia, menos 393. 1 mol de água multiplicado pela sua energia, menos 285,5 kJ por mol. E aí temos o menos da fórmula, é repetido, abre-se um novo colchete e coloca-se a energia do gás acetileno. Mais, observe que eu estou colocando o sinalzinho de mais, tá? 226,5 kJ por mol. Bom, então a gente vai resolver este sinal da fórmula com o sinal da energia, menos vezes mais dá menos, né? Então 2 mols vezes menos 393,3 vai dar menos 786,6. 1 mol vezes menos 285,5
é igual a menos 285,5. E aqui, como resolvemos já o sinal, menos vezes mais é igual a menos. Então, menos 226,5 kJ. O nosso resultado final é a soma de tudo isso, porque todos estão com o mesmo sinal. Menos, menos e menos. Então, soma tudo e repete o sinal. Resultado, menos 1.298,6 kJ por mol. Combustão. Se é uma combustão, temos aqui uma reação exotérmica. Ok?